Animate, animações matemáticas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Manuel Souza, você está no canal Animate e a partir de hoje nós vamos abrir uma nova página dentro do canal que nós vamos chamar de Matemática até Passar. Vamos começar a publicar vídeos semanalmente de resolução de atividades de exercícios, né? Diretamente das provas do Enem, dos cadernos oficiais do Enem. Então hoje nós vamos começar com o caderno do Enem de 2020, ok? Lembrando que o INEP, que é quem aplica as provas do Enem, ele tem um banco de questões e que é circular, então as configurações mudam, mas o sentido da questão é a mesma de vários anos, né? Poderíamos pegar de 2022, 2021 e até anos anteriores, mas escolhemos começar com 2020. Achei um caderno bem interessante. E hoje nós vamos trabalhar com uma questão que envolve a proporção, né? Vamos resolver com proporção e utilizar um pouco a ideia de escala também, embora não seja necessário aplicar diretamente num cálculo, ok? Então, para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal que toda semana vai ter uma questão resolvida aqui diretamente do canal Animate. As animações eu não vou deixar de lado, nós vamos continuar com as animações também, mas nessa época, né, de Enem, depois de muitos pedidos, eu vou dar prioridade às questões do Enem e no meio das resoluções, é claro que nós vamos dar dicas, macetes e estratégias, né? Afinal de contas, o Enem nada mais é do que uma prova de estratégia, seja de administração de tempo, seja de resolução de questões de maneira mais rápida, mas no final são só estratégias. Sem mais delongas, vamos direto resolver a nossa questão. Muito bem, tá aí a questão. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a sua base. Então tá aí, esse é o troféu original, né, que eu estou apontando aqui. E o que ele disse é que é um troféu com base retângulo, ou seja, é uma base retângulo. Nesse caso, né, específico, é uma base quadrada de 50 centímetros de lado, certo? Então, essa é a figura 1 que o exercício fala. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, que é exatamente essa caixa de vidro, né, que está representada aí com 8 centímetros por 10, né? A base é um retângulo de 8 por 10, tá? É o que diz aí a continuação do texto, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Então, atenção para essa informação, que ela faz toda a diferença na hora da resolução, ok? Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Então, muita atenção nisso aqui também. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deve ser igual a... Então, nós queremos apenas a medida da altura, é o que está representado aqui na figura, né? Simbolizado aqui por esse ponto de interrogação, ok? Então vamos lá para a nossa solução. Beleza, olha só. Bom, primeiro nós vamos definir aqui nessa caixa de vidro, né, o tamanho que será possível, né, colocar aqui a miniatura do troféu de modo que atenda às especificações do exercício, né,
do atributo aí, porque veja que a caixa de vidro tem que ter pelo menos 1 centímetro de distância das paredes laterais, né? Então, a gente poderia até cair na tentação de tirar 1 centímetro daqui, né, do 10 de cada lado, e ficar aqui com 8, certo? Ficaria um quadrado de 8 por 8. Porém, do outro lado eu não poderia tirar, e aí não é o que diz o exercício. Então, eu preciso tirar aqui primeiro do menor lado, não é? Aqui do menor lado eu tiro 1 centímetro de cada, então aqui ficou 6. E aqui eu vou tirar também, né? E aí, aqui também vai ficar 6, né? Então vai ficar mais ou menos assim a base do da miniatura do nosso troféu aí, né? A base vai ser um paralelepípedo reto retângulo, ou não é? De 6 centímetros de lado, certo? Então, a base do nosso paralelepípedo nós já temos, não é? Então, nós podemos dizer, a partir de aqui, que a miniatura, né, está para o tamanho real do troféu. Então, veja que eu estou escrevendo apenas a base aqui, né? Então, 6 está para 50. Assim como o que nós queremos aqui é a altura, né? Que é a pergunta. Vamos chamar essa altura aqui de x. Assim como x está para a altura real do troféu, que o exercício, que o texto diz, aliás, que mede 100 centímetros, né? É um troféu grande aí, né? Muito bem. Então, a partir daqui nós temos uma proporção que podemos utilizar a regra de 3. Antes disso, nós vamos simplificar isso aqui rapidinho, ó, dividindo esse 6 aqui por 2 e esse 50 também por 2. Então, nós vamos ter que 3 está para 25, assim como x está para 100, tá? Só para melhorar aí um pouco, diminuir um pouco, né, da fração. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Aplicar a regra de 3, ou não é? Aplicando a regra de 3, multiplicação cruzada, nós vamos ter que 25x é igual a 3 vezes 100, que é 300, certo? Quando chegamos aqui, para saber quem é o x, dividimos o primeiro membro pelo mesmo número que multiplica o x, né? No caso aí é o 25. Para quê? Para que a gente possa isolar o x, não é? Então, x é igual a 300 dividido para 25, que dá exatamente 12 centímetros, ok? Muito bem, então, ó, veja só. Bom, agora atenção para esse dado, ó. Muito cuidado aqui. Nós temos essa alternativa 12 aqui na letra A, certo? Mas muita atenção. O que nós acabamos de achar? Nós não achamos aqui, ó, nós não montamos uma proporção da caixa. Veja, 6 para 50 é uma proporção do troféu. Logo, eu achei a altura do troféu. Sim? Bom, então essa altura é do troféu, mas a pergunta final é a medida da altura em centímetro da caixa. Como o texto diz que precisa haver uma distância exata de 2 centímetros do topo da esfera para a tampa da caixa, então nós vamos somar, né, 2 centímetros a mais aqui na altura do troféu. Então nós vamos ter que 12 mais 2, que é igual a 14 centímetros, que essa é a altura da caixa, tá? Então tá aí, letra B. Como vocês perceberam,
toda atenção é pouco na hora de marcar a alternativa correta. A leitura do texto é essencial, ok? Então, os caras que preparam essas provas, eles têm a esperteza e a expertise de colocar uma alternativa lá que vai te levar ao erro por falta de leitura cuidadosa na questão, ok? Então, fica essa dica para essa aula de hoje. Para quem ficou comigo até aqui, muito obrigado e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e semana que vem tem mais. Até mais. Animate. Animações matemáticas.